Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. Um levantamento Nexus BTG, divulgado hoje, avaliou a opinião dos eleitores sobre o tarifaço e a possibilidade de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Vamos conferir os números, olha só, tá aí na tela. 42% dos entrevistados acham que o tarifaço é mais culpa do senador Flávio Bolsonaro por causa da aproximação entre a família Bolsonaro e o governo norte-americano. 39% acreditam que é mais culpa do presidente Lula devido à falta de um bom relacionamento entre ele e Donald Trump. E 11% dizem que não é culpa de nenhum dos dois, porque os Estados Unidos decidem aplicar as tarifas por interesses próprios. Tem também outros 8% que não sabem ou não responderam. A pesquisa Nexus BTG ouviu 2.017 eleitores de todo o país entre os dias 12 e 14 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%. O levantamento foi realizado com recursos do Banco BTG Pactual e está sob o registro do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos voltar ao debate. Poit, o tarifaço deve atingir mais a campanha de Lula ou de Flávio Bolsonaro? Olha, Ju, claramente pela pesquisa, quando a gente fala em 2 pontos percentuais para mais para menos, está empatada essa opinião, né? E a gente tem narrativa para atingir os dois. Do lado do presidente Lula, ele implementou bem a narrativa e a defesa de falar, ó lá, foram mexer lá com o Trump, foi o Eduardo Bolsonaro provocar, e isso é culpa do Bolsonaro, porque essa aproximação deles, porque eles são contra o Brasil, e por aí vai, né? Eu não compro essa narrativa. Porque na hora de criticar o Bolsonaro, dizer que é incapaz, na hora de criticar o Eduardo Bolsonaro, dizer que não frita bem o hambúrguer e tal, a turma critica. Agora, na hora de achar que o Eduardo Bolsonaro tem capacidade de influenciar a política norte-americana de taxação de imposto, todo mundo acredita, né? É culpa do Bolsonaro. Tenha santa paciência, né? Eu não, com todo respeito, mas o Eduardo Bolsonaro não foi lá falar para o Trump e taxar o Brasil, e o Trump, não, pois não, Eduardo Bolsonaro, eu vou fazer o seu pedido. Tem muito mais o que fazer, na minha opinião, né? E tem narrativa para o Flávio Bolsonaro colocar, e não que eu estou defendendo o lado do Bolsonaro aqui, mas também tem narrativa para dizer, olha, falta diplomacia desse governo. A falta de proximidade, a falta de diálogo, né, causa esse tipo de efeito. Embora tivemos conversas recentes, embora o presidente Lula foi lá, tirou uma foto simbólica com o Trump, mas a diplomacia brasileira, e aí eu vou falar da minha opinião também, Ju, Zé e todos que estão assistindo, em alguns momentos, nesse negócio de parece que quer ser contra os Estados Unidos, não, porque é soberania e tal. Não, cara, o que custa dialogar? O que custa fazer coisa junto? Sabe? Vai lá e abraça o BRICS e fala: não, vamos lançar a moeda dos BRICS contra o dólar. Vai lá e recebe com tapete vermelho o Maduro. Vamos, Maduro, tapete vermelho para você aqui, um monte de gente morrendo de fome lá, comendo osso na Venezuela. Vai lá e recebe navios iranianos que estão comemorando 120 anos da parceria Brasil-Irã em meio a conflitos de 2023, faz um coquetel lá no porto do Rio de Janeiro recebendo os iranianos, né? Vai lá o vice-presidente Alckmin, pessoa que eu admiro, pessoa que eu já conversei, teve muito diálogo aqui em São Paulo, senta lá na celebração, lá na posse do líder do Irã, lá com um monte de terrorista, tudo morreram. Do líder do Hamas, líder do Hezbollah, líder do Jihad Islâmico, não sei, assim. Será que é esse tipo de diplomacia? A gente não busca o Marco Rubio, não busca estabelecer algo com os Estados Unidos, mas estabelece com essa turma extremista. Portanto, Ju, também tem narrativa para dizer que é culpa deste governo. Agora, no final das contas, Ju, para concluir, o que vai ver, na minha opinião, Zé, mais perto da eleição, é o resultado concreto. Se essa taxação vier, porque não veio ainda, se vier, é no meio do mês de julho, né? Vai ser aprovado em assembleia, tudo. Se vier, aí vai impactar a economia. E aí, o empreendedor não quer saber de direita, esquerda, de Lula ou Bolsonaro, quer saber do imposto que vai afetar a geração de emprego, né, e a economia do país. Cardoso, esse novo tarifaço atinge mais a campanha de Lula ou de Flávio?
Evidente haverá aí uma guerra de versões, e na política nunca se sabe qual a versão que predominará. Mas se houver uma racionalidade estrita, sem construções retóricas, parece claro que as sanções se devem a dois fatores. A primeira delas, uma atuação estratégica dos Estados Unidos da América, do ponto de vista das suas imposições imperiais a partir do governo Trump. E a segunda, a busca de fortalecimento de setores da extrema-direita, que é uma característica do governo Trump em todo o mundo. Então, portanto, é óbvio que Eduardo Bolsonaro não tem poder para pedir políticas para Trump, mas é óbvio que Trump pode atender a pedidos que fortaleçam os seus aliados políticos. O que me parece mais fora de qualquer contexto racional, e aí minha discordância frontal e fraterna com o que acabou de dizer aqui agora há pouco o meu debatedor querido nesta noite, é que dizer que a culpa é do Lula, francamente. Falta diplomacia, eu acho que aí é uma confusão entre diplomacia e subserviência. Diplomata é aquele que vai, enquanto país soberano, conversar com outro país soberano, e não aquele que se ajoelha e fala: olha, eu não vou te intimidar, não, viu, Estados Unidos? Eu não vou manter minha relação com a China porque isso te desagrada. Eu não vou manter um contato com os BRICS porque isso vai deixar Trump irritadinho. Isso é subserviência. Isso é síndrome de cachorro vira-lata e quer bater continência ao tio Sam e levar na Avenida Paulista a bandeira dos Estados Unidos no dia da nossa independência. Isso é subserviência, não é diplomacia. Diplomata se intera com altivez. Diplomata diz: não, Trump, você não pode fazer isso. Você não pode impor sanções ao Brasil porque o judiciário tomou decisões que não te agradam ou não agradam aos seus aliados. Você não pode deixar de fazer certas situações, até humanitárias, atacando violência que os Estados Unidos da América tem feito no mundo, como nós vimos recentemente várias situações, por medo de Donald Trump. Olha, então vamos fazer. Diplomacia não é ser subserviente. Subserviente é ficar agachado, de cócoras, frente a alguém que quer mandar em você, e você fala: me desculpe, meu senhor, eu não vou fazer nada contra você. Isso não é ser soberano. Isso não é ser diplomata. Isto é ser, pura e simplesmente, alguém que quer anexar o Brasil aos Estados Unidos da América como se fôssemos nós dependentes dele. O Brasil nunca rompeu relações com os Estados Unidos, nem com a China, mantém com altivez suas relações. Lula foi lá e Donald Trump disse: olha, esse é o cara, e voltou atrás. O que queriam? Me lembro que muitos diziam: não pode criticar o que Trump faz, isto não pode, deixa ele penalizar o Brasil. Quem sabe os Estados Unidos invadem o Brasil, como chegou a dizer o Bolsonaro. Ora, francamente, esse discurso tem base retórica? Não tem base retórica. Agora, a base racional é que aponta claramente que Donald Trump tenta impor sanções aos brasileiros para beneficiar seus aliados políticos e também numa dimensão estratégica de geopolítica, como os Estados Unidos sempre fez ao longo da sua história. Compar Lula e a diplomacia brasileira, por isso, sinceramente, é síndrome daqueles que não desejam o Brasil sendo um país soberano e altivo. Querem que nós fiquemos quietinhos, miando diante de uma potência que quer mandar em nós e nos violentar a cada passo.